Olá, tudo bem? Coach Kelly Barbosa aqui e hoje eu quero falar com você sobre feedback. Mas antes, já se inscreva no canal, deixa seu like. Eu sei que algumas pessoas não são logadas no YouTube, dá assim um trabalhinho inicial, mas vale muito a pena para você poder ser notificado sempre que eu gravar algum vídeo novo. Então você não vai perder nenhuma dessas aulinhas que eu deixo aqui. Bom, vou falar de feedback hoje com você, mas não vou me aprofundar sobre feedback em processo seletivo. Só abrindo um parênteses, nada justifica que um recrutador, que um profissional de RH não dê feedback para outro profissional que participou de um processo seletivo, porque isso compromete muito soft skills como empatia, como também a marca empregadora. Gente, não pega bem para a empresa, né? Ter um profissional que não dá feedback, que não dá retorno. Mas se esse assunto for interessante para você, deixa aqui nos comentários no YouTube que a gente pode fazer um vídeo só para falar sobre isso. Hoje eu quero falar especificamente sobre pessoas que dão e recebem feedback e como fazer esse ato de dar e receber feedback. Teoricamente, todos nós deveríamos assumir a postura tanto de dar quanto de receber, porque feedback a gente não tem que dar só para quem está abaixo na hierarquia. Todas as pessoas deveriam ser abertas a receberem feedbacks. Infelizmente, nem todo mundo tem essa maturidade, mas isso também já é outro ponto. Primeiro, conversando com quem dá feedback. Geralmente o líder que tem isso na sua descrição do trabalho, ele precisa dar feedbacks para o time. Líder, se você dá feedback para alguém, entenda que você precisa dar um feedback pontual. Quando a gente tem um filho, quando a gente tem uma criança, a gente não chega e corrige a criança pelo que ela fez semana passada. Com o seu colaborador, não vai ser diferente. Não dá para perder o timing, deixar muito tempo passar. Você precisa conversar com a pessoa naquele momento. Mesmo se for um elogio, se eu for elogiada pelo que eu fiz há um mês, será que vai ter o mesmo peso para mim? Será que eu vou me sentir reconhecida da mesma forma? Então, eu sei que a agenda é corrida, muita coisa para fazer, mas não perca o timing de um feedback, seja ele positivo, seja ele construtivo. Outra coisa importante é que o feedback precisa ser baseado em fatos, em dados. Muitas vezes a gente perde um pouquinho a argumentação, a gente fala ou de uma forma generalizada, porque você sempre chega atrasado, e aí a gente já perde a razão, porque ninguém sempre chega atrasado, né? O colaborador vai virar e vai falar assim, não, eu não chego sempre atrasado. E ele vai ter razão. Então, você precisa ser bastante específico. Olha, fulano, você chegou atrasado terça-feira, 1 hora, e isso comprometeu bastante o andamento dos projetos, mas precisa ser baseado em fatos, em dados, e não em generalizações nem em achismos. Porque muita gente, não sabendo dar feedback, acaba levando para um tom muito pessoal. E pior ainda, muitas vezes o líder entra na identidade do colaborador. Gente, ninguém tem o direito de chegar para outra pessoa e falar: você é alguma coisa, você é irresponsável, você é pouco comprometido. O verbo ser, ele não cabe em feedback. Gente, repitam comigo o mantra: o verbo ser não cabe em feedbacks. Jamais. Por quê? Porque quando eu falo que alguém é alguma coisa, eu entro numa esfera muito íntima, muito pessoal. Às vezes nem o próprio colaborador tem autoconhecimento suficiente para saber quem ele realmente é. É muita prepotência minha falar que alguém é alguma coisa. A língua portuguesa dá esse benefício pra gente, né? A gente tem o verbo estar. Então eu posso falar que alguém estava desatento num determinado momento. Eu sempre vou usar fatos para embasarem o meu feedback. E assim, ele não fica pessoal, ele não se torna ofensivo, a gente não abre espaço para bate-boca. A gente vai discutir realmente uma coisa que aconteceu, um momento específico, e dessa forma a gente consegue uma correção. Falta muito isso nos feedbacks atuais. Por isso, muitos liderados ficam ressentidos com os líderes e muitas vezes o líder nem percebeu que fez alguma coisa errada, porque ele mesmo nem foi instruído de como dar feedback, não fez coaching de liderança comigo. Eu entendo. Aí tem esse desafio, né, gente? Tô brincando. Tem muito material gratuito ensinando sobre feedback, tem várias formas de a gente conseguir se desenvolver um pouco melhor para saber se comunicar com o outro de uma forma assertiva e sem agressividade. Nunca deixe de dar um feedback, isso não é assertivo. Não dá. Um líder passivo demais também, ele não está sendo coerente com a função dele, porque é dever do líder desenvolver o liderado. Mas esse desenvolvimento ele tem que ser feito sem agressividade, ele tem que ser feito com carinho,
Porque se eu quero o bem do outro, se eu quero que ele cresça, que ele agregue muito valor para minha empresa, eu preciso fazer isso de uma forma que eu vá conseguir atingir o meu objetivo e não que eu vá machucar essa pessoa. E para quem vai receber feedback? Para quem vai receber feedback, também existem técnicas, porque muita gente não está preparada para receber, muita gente não lida bem com isso. E o mais incrível, gente, não é só feedback negativo barra construtivo que incomoda. Você sabia que feedback positivo também tem muita gente que não sabe receber? Talvez aquele colaborador não esteja com a autoestima muito boa, talvez ele esteja inseguro, talvez ele não tenha sido acostumado no decorrer da vida dele a receber elogios, então ele fica constrangido. Existem pessoas que ficam mais incomodadas com feedback positivo do que com feedback construtivo. Então, se você se identifica com isso, repense como que você recebe os presentes que a vida te dá. Porque é tão comum, né? Alguém olha pra você e fala, nossa, que blusa linda. E você, ai velha, nossa, paguei 10 reais. E já começa a se esquivar, a se defender daquele elogio. Muita gente, quando recebe um feedback positivo, eu gosto muito do seu trabalho. Mas gosta por quê do meu trabalho? Mas o que será que ela tá falando? Será que ela quer alguma coisa? Será que ela quer chegar em algum lugar, por isso ela tá me elogiando? Gente, sem neura. Elogio, feedback positivo, a gente recebe com gratidão. E a gente não precisa também devolver o elogio para quase que se livrar dele. Ai, te acho tão bonita, ai, obrigada, você também. Não tem necessidade, aprenda simplesmente a agradecer. Agradeça, receba com gratidão e em outro momento você pode sim dar outro presente, mas não necessariamente devolver aquele que você recebeu. Gente, vocês se identificam com isso? Faz sentido para vocês? Você já foi aquela pessoa que quase que quis se livrar de um elogio por não saber o que fazer com ele? Mas nem só de feedbacks positivos vivem as organizações. A gente vê muito também a pessoa não saber lidar com feedback negativo. Existe aquela pessoa que é uma esponjinha, que absorve tudo. Todo feedback negativo ela usa como viés de confirmação, só para ter certeza que, nossa, realmente eu sou péssima. Eu sou um profissional horrível, nem sei como eu tô aqui, acho que eu nem mereço o salário que eu ganho. Porque a pessoa já tá tão negativa que ela não tem nem senso crítico para analisar aquele feedback. Ela simplesmente vai absorvendo e vai deixando aquilo minar cada vez mais a energia dela. Se o líder for um abusador, uma pessoa que não sabe dar feedback, que usa o verbo ser no feedback, existe uma grande probabilidade dessa pessoa se sentir ainda pior e não vai ser desenvolvida. Então, primeiro, analise o feedback que você recebeu. No primeiro momento, a tendência de boa parte das pessoas é reagir ao feedback caso ele seja construtivo / negativo. A gente quer se defender. Como assim? Por que você está falando isso de mim? Não é verdade. A gente quer fugir daquela situação e começa a falar, eu sou um excelente profissional, porque eu dou resultado. E muitas vezes a gente perde a razão, porque a gente perde também a oportunidade de se desenvolver com base naquele fato que foi apresentado. Então, receber um feedback meio atravessado, não gostou muito? Respire. A respiração ainda é uma ferramenta poderosa para te acalmar em alguns momentos muito desafiadores. Primeiro você vai respirar. Se o feedback te cair muito pesado, fale para a pessoa, olha, eu agradeço o seu feedback, eu entendo a sua intenção positiva com esse feedback, mas eu preciso refletir a respeito dele. A gente pode continuar essa conversa amanhã? O outro provavelmente vai respeitar o seu momento, mas não reaja no impulso, na emoção, no calor do momento. Nós somos seres emocionais e mesmo você refletindo bastante, a emoção ainda vai ter um peso muito grande em você. Mas quanto mais você refletir, melhor você vai conseguir conduzir aquela conversa. Seja pra, não, peraí, eu não sou isso que ele falou, esse feedback não faz sentido, então eu vou agradecer, vou pontuar o que eu acredito e a gente vai ter uma conversa madura e civilizada. Ou seja, pra falar, putz, realmente, o que ele falou, ele tem razão. E aí, meu amigo, é hora de ser humilde e realmente falar, olha, eu refleti bastante sobre o que você falou, eu agradeço pelo seu feedback, eu não tinha pensado ainda dessa forma e eu tô realmente comprometido a me desenvolver, a melhorar. E vocês vão pensar em um plano de desenvolvimento, um planinho de ação para que essas situações não se repitam mais. Mas feedback, quando é positivo, a gente abraça, a gente agradece assim, de todo o coração.
Quando é construtivo, porque eu não sei se um feedback pode ser negativo, acho que ele é muito mais construtivo, mesmo quando aponta algum gap, alguma falha. E se for o caso, a gente reflete. Primeiro vai para casa, deixa descansar e depois lida com aquilo com maturidade. Maturidade, humildade e muita sinceridade também, porque você tem que ser verdadeiro com o outro. Se você realmente acredita que é um ponto de melhoria, que você vai se desenvolver, ou se para você aquele feedback não te cabe. Porque fingir que aceita e não aceitar também, gente, não é positivo para ninguém. Gente, 10 minutinhos intensos que eu prometi que equivaleriam a uma aula, hein? Eu espero que você tenha deixado aquele like que eu te pedi. Ah, mais do que isso, né, gente? Acho que depois dessa aula de feedback vale até assinatura no contrato lá do coaching de liderança. Pensa com carinho. E você que é meu coach, que assistiu esse vídeo, deixa aqui hashtag eu recomendo. Que ó, isso vale muito pra mim e isso me deixa cada vez mais motivada a contribuir com a sua carreira. Porque, gente, a gente tá aqui pra se desenvolver, pra ser feliz, pra aprender uns com os outros. E eu aprendo muito com vocês também. Quero continuar ensinando. Um beijo e até a próxima.